bem-vindos à aula de licenciamento ambiental. O objetivo dessa aula é ajudá-los a compreender que atividades ou empreendimentos exigem um processo de licenciamento ambiental e identificar qual é o órgão responsável por esse licenciamento ambiental. Antes de mais nada, precisamos definir o que é o licenciamento ambiental. Licenciamento ambiental nada mais é do que o procedimento administrativo pelo qual o órgão ambiental competente licencia a localização, instalação, ampliação e operação de empreendimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras ou aquelas que, sob qualquer forma, possam causar degradação ambiental. Essa definição está no artigo 1º, inciso 1º, da Resolução CONAMA 237 de 97. O que se pode perceber dessa definição? Primeiro, que não são todas as atividades e empreendimentos que precisam passar por um processo de licenciamento ambiental, apenas aquelas que são consideradas utilizadoras de recursos ambientais, consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras, ou ainda aquelas que possam causar algum tipo de degradação ambiental. E aí mora um dos grandes desafios do processo de licenciamento ambiental. Afinal, quais são essas atividades que precisam passar por isso? E aí, quem vai definir isso, pessoal, é a legislação. Então, a primeira lei que vocês precisam olhar é a Resolução CONAMA 237 de 1997. Se vocês abrirem o material que foi disponibilizado no Moodle, vocês vão encontrar essa resolução. Se vocês observarem o anexo 1º dessa norma, vocês vão verificar um rol de atividades. Todas as atividades que estão nesse rol, elas exigem um processo de licenciamento ambiental. Porém, esse processo de licenciamento ambiental, ele não é regulamentado apenas no âmbito da União. Os estados também têm competência para isso. Então, vocês vão ter que verificar a legislação estadual. No caso de São Paulo, as atividades que se sujeitam a licenciamento ambiental, elas estão prescritas no Decreto Estadual 8468 de 1976. Então, eu queria que vocês abrissem o Decreto 8468 de 1976 e olhassem o artigo 57. Se vocês olharem o artigo 57, vocês também vão ver um rol de atividades. Pois bem, todas as atividades que estão nesse artigo se sujeitam a um processo de licenciamento ambiental. Aqui é importante que vocês usem o decreto que eu disponibilizei para vocês no Moodle. Por quê? Porque esse decreto ele já é a versão consolidada. Ele é um decreto de 76, ele passou por uma série de alterações. Se vocês consultarem da internet, esse decreto ele não vai estar atualizado e vocês vão se perder, tá? E por fim, o licenciamento, ele também pode ser exercido pelos municípios. Em quais casos? No caso de atividades de baixo impacto. Quem vai definir o que é baixo impacto? De acordo com a Lei Complementar 140 de 2011, quem define isso é os Conselhos Estaduais de Meio Ambiente. No caso de São Paulo, isso foi definido pela Deliberação Normativa CONSEMA 1 de 2018. Então, peguem essa deliberação e consultem o anexo 1. Quando vocês verificarem nesse anexo 1, vocês vão ver atividades não industriais e atividades industriais. E perceber que tem uma extensa lista de atividades que vão se sujeitar a esse licenciamento ambiental. Então, essas são as atividades que a lei considera que exigem um licenciamento ambiental. Então, até aí é muito fácil. Então, eu já sei que a minha atividade precisa de um licenciamento ambiental, agora eu preciso descobrir qual será o órgão competente para que eu tramite esse processo de licenciamento ambiental. Então, vamos lá. Como é que eu vou determinar essa competência? Esse assunto já gerou muita polêmica nos tribunais, né? De quem havia várias brigas de competência. Então, você tinha, por exemplo, uma atividade que tinha um impacto local, mas que lançava efluente num rio federal. O que acontecia? Você tinha o IBAMA querendo licenciar e o órgão estadual querendo licenciar.
Além disso, tivemos problemas em relação à competência municipal, porque o Ministério Público entendia que municípios não podiam fazer licenciamento. Todas essas controvérsias foram sanadas com a Lei Complementar 140 de 2011. O que a gente precisa fazer para definir a competência? Primeiro, excluir a competência federal. E aí a gente vai descobrir que é a mais restrita. Como é que eu faço isso? Eu vou no artigo 7º, inciso 14. E o que ele vai me dizer ali, nesse inciso 14? Que cabe à União fazer o licenciamento nos seguintes casos. Em casos onde eu tenho um projeto que é desenvolvido conjuntamente no Brasil e em um país limítrofe, ou ainda no mar territorial, na plataforma continental ou na zona econômica exclusiva, em terras indígenas, em unidades de conservação instituídas pela União, exceto no caso das áreas de preservação ambiental, 2 ou mais estados de caráter militar que envolvam material radioativo ou que utilizem energia nuclear, ou ainda que sejam definidos por uma comissão tripartite. Esse inciso específico ele foi regulamentado pelo Decreto 8437 de 2015. Então, vamos abrir esse Decreto 8437 de 2015 e vocês vão ver no artigo 3º um rol de atividades que inclui rodovias federais, ferrovias federais, hidrovias, portos organizados, terminais de uso privado e instalações portuárias, exploração e produção de petróleo, gás natural e outros hidrocarbonetos, fluidos, sistema de geração e transmissão de energia elétrica. Só que ao olhar esse artigo 3º, vocês podem perceber que em alguns casos há limitações de acordo com o porte do empreendimento. Ou seja, se o porte do empreendimento for menor do que o estabelecido pelo artigo 3º, isso significa que os estados podem fazer esse processo de licenciamento. Então, eu vi o meu empreendimento ou atividade, ele não se enquadra em nenhuma dessas categorias, então eu posso afastar a competência federal. Se não é competência federal, eu preciso ver se a competência é municipal. Então, eu vou no artigo 9º, inciso 14 da Lei Complementar 140 de 2011 e eu percebo que a linha A diz o seguinte, que causem ou possam causar impacto ambiental de âmbito local, considerados os critérios de porte, potencial poluidor e natureza da atividade. Esse critério ele vai ser definido pela nossa deliberação normativa CONSEMA 1 de 2018. Vocês vão abrir novamente a deliberação CONSEMA e vocês lembram de todo aquele rol repleto, aquele anexo enorme que é o nosso anexo 1? Ali estão delimitadas todas as atividades que podem ser licenciadas por esse município. Contudo, não basta a atividade estar ali para o município licenciá-la. A atividade tem que se enquadrar na capacidade de porte desse município para se realizar o licenciamento ambiental. E aí, como vocês vão descobrir primeiro, né, se esse licenciamento pode ser feito por esse município, ou ainda se está dentro do porte que o município tem permissão legal para isso. Vocês vão ter que consultar o site da CETESB. E ao consultar o site da CETESB, vocês vão observar que há um quadro com os municípios e a sua capacidade. Então, vocês vão ver o quadro ali, por exemplo, o município de São Paulo, ele pode licenciar qualquer atividade com porte de impacto alto. Então, nesse caso, não há qualquer complicador. O município de Ribeirão Preto, médio. Já outros municípios da Baixada, simplesmente eles não vão estar na lista. O que quer dizer isso? Por que esses municípios da Baixada não vão estar na lista? Quer dizer que esses municípios ainda não preencheram os requisitos para fazer o licenciamento ambiental. E, portanto, ainda que a atividade se enquadre como uma atividade de baixo impacto, ela vai ser licenciada pelo órgão estadual. Outro critério para se determine a competência municipal é que o empreendimento esteja localizado em uma unidade de conservação instituída pelo município, exceto nos casos de área de preservação ambiental. Contudo, pessoal, vocês têm que entender o seguinte, se eu tenho um empreendimento ou uma atividade
que ela extrapola, né, esse âmbito, esse impacto ambiental de âmbito local, ainda que seja uma UC instituída pelo município, ela não vai poder ser feita pelo município. E aí eu vou ter que ver se vai ser a competência estadual ou federal. Uma vez que eu excluo a competência federal e a competência municipal, me sobra quem? A competência estadual. E justamente o critério para delimitar a competência do Estado é o que a gente chama de competência residual, que é o vulgo, o que sobrou. Então, se não é da União, não é do município, cabe ao Estado. Que leis que eu tenho que consultar? Eu tenho que consultar o Decreto 8468 de 76, seu artigo 57, e eu tenho que consultar a minha deliberação normativa CONSEMA 1 de 2018. Então, o que eu tenho? Se o município não pôde fazer esse licenciamento, ou também não estava enquadrado no âmbito federal, vai caber ao município, ou ainda se esse município, embora seja uma atividade de impacto ambiental de âmbito local, ele ainda não tenha preenchido os requisitos para fazer esse licenciamento. Além disso, vocês precisam observar o anexo 2, item 4 da Deliberação Normativa CONSEMA 1 de 2018. Nesse caso, as atividades que se enquadrem ali são atividades que têm determinadas características específicas. A competência sempre será da CETESB. Por exemplo, se eu tenho um empreendimento que pretende fazer supressão da vegetação nativa do bioma cerrado, automaticamente a competência da CETESB. Se essa atividade faz lavagem ou desinfecção de material plástico a ser recuperado, manipulação ou fabricação de artefatos contendo amianto, tratamento térmico, tratamento superficial ou difusão de metais, processamento de chumbo, utilização de gás amônia no processo produtivo ou no setor de utilidades, preservação de madeira, secagem de materiais impressos em estufas, espelhação, enfim, todas essas atividades que estão previstas nesse anexo 2, item 4, elas serão de competência automática da CETESB. Então, agora que eu já expliquei para vocês quais são as atividades que precisam de licenciamento e como identificar qual é o órgão responsável por esse processo de licenciamento, eu queria falar um pouquinho de como se dá o procedimento do licenciamento ambiental no estado de São Paulo. O estado de São Paulo, a gente tem 3 tipos de estudos ambientais, que é o estudo ambiental simplificado, o relatório ambiental preliminar e o estudo de impacto ambiental e seu respectivo relatório de impacto ambiental. Como é que funciona isso? De acordo com o porte do empreendimento e de acordo com as características ambientais da área onde vai se localizar esse empreendimento, é que eu vou definir qual vai ser o estudo ambiental que eu tenho que realizar. Em alguns casos, eu sequer vou precisar fazer um estudo ambiental simplificado, eu simplesmente vou ter que apresentar um memorial de caracterização do meu empreendimento. Em outros casos, que eu tenho um baixo impacto, eu vou ter que apresentar um estudo ambiental simplificado ou um relatório ambiental preliminar nos casos onde há um impacto médio. Nos casos que eu tenho um alto impacto e eu tenho um estudo de impacto ambiental e um relatório de impacto de meio ambiente a ser apresentado, o rito desse procedimento de licenciamento é um pouco diferente. Bom, quais são as atividades que precisam de um estudo de impacto ambiental e um relatório de impacto de meio ambiente? Quem define isso é a Resolução CONAMA 1 de 1986. Se vocês forem nessa resolução, vocês vão ver um rol de atividades que exigem esse tipo de estudo. Contudo, esse rol ele não é vinculante para o órgão ambiental estadual, que pode, mediante justificativa, definir que, na verdade, eu não preciso de um estudo de impacto ambiental. Por exemplo, para a construção de linhas de energia, eu preciso de um estudo de impacto ambiental. Porém, se eu vou fazer uma construção dessas linhas de energia aqui no Parque Estadual da Serra do Mar, eu tenho um empreendimento de altíssimo impacto e que eu vou precisar certamente apresentar um estudo de impacto ambiental. Porém, se essas linhas de energia passam pelo meio de uma plantação de cana-de-açúcar, esse impacto ambiental ele foi consideravelmente mitigado. Por quê? Porque a área já não tem mais toda aquela biodiversidade, porque ela já foi impactada
pela atividade agrícola. Portanto, o órgão ambiental ele pode, justificando o seu parecer, dizer, olha, embora esteja na resolução CONAMA 1 de 86, as características ambientais do local por onde se estende essa linha de energia não justificam a realização de um EIA, que é um estudo altamente complexo, realizado por uma equipe multidisciplinar e caro. Então, ele pede um relatório ambiental preliminar. Da mesma forma, ele pode ter um empreendimento que não conste nessa relação da resolução CONAMA 1 de 86, que teoricamente se sujeitaria a um relatório ambiental preliminar, mas o órgão ambiental diz, não, em virtude da característica ambiental da área onde ele vai se localizar, eu quero um estudo de impacto ambiental. Então, por exemplo, eu vou fazer um aeródromo, mas eu quero fazer esse aeródromo numa área de manancial, de proteção de mananciais. Então, nesses casos, você, da mesma forma que você pode subir a proteção e pedir um estudo mais complexo, você também pode pegar um estudo mais complexo e pedir um estudo menos complexo, desde que isso seja fundamentado. No caso do estudo ambiental simplificado e relatório ambiental preliminar, eu monto a minha pasta de documentos, chego no órgão ambiental, entrego isso, e aí o órgão ambiental vai analisar esses documentos, onde ele vai deferir ou indeferir. Se ele deferir, ele me concede uma licença prévia. Se ele não deferir, eu tenho que voltar da estaca zero, e ele tem que justificar o porquê do indeferimento. Obtida a minha licença prévia, eu vou observar as condicionantes que constam nessa minha licença prévia, realizar essas condicionantes e submeter a minha licença de instalação. Consegui a licença de instalação, eu peço a minha licença de operação. No caso daqueles empreendimentos no qual é exigido a realização de um estudo de impacto ambiental, o que vai acontecer? Eu vou no órgão ambiental, eu apresento as principais características do meu empreendimento e a área onde ele quer ser localizado, e o órgão ambiental vai ter que realizar o que se chama um termo de referência. O termo de referência é basicamente um sumário de tudo que eu quero que conste nesse meu estudo de impacto ambiental. E nele devem se manifestar os órgãos interessados. Por exemplo, o conselho gestor de uma unidade de conservação que pode vir a ser afetada por esse empreendimento, o comitê de bacia, enfim, a FUNAI, no caso de terras indígenas. Enfim, uma vez que eu tenho a manifestação desses órgãos interessados, ocorre a consolidação do termo de referência. Uma vez que se consolida o termo de referência, o empreendedor vai fazer o seu estudo de impacto ambiental e seu relatório de impacto ambiental. O estudo de impacto ambiental, ele é um documento extremamente complexo, enquanto o relatório de impacto de meio ambiente, ele é um documento, uma linguagem mais acessível para que a sociedade e pessoas não técnicas possam entender os efeitos dos impactos ambientais daquele empreendimento e as medidas mitigadoras tomadas pelo empreendedor para tentar conter esses impactos ambientais. Então, se apresenta esse estudo, é realizada uma audiência pública, conforme norteado pela Deliberação Normativa 1 de 2011. Nessa audiência pública, podem surgir novas dúvidas, serem solicitados novos estudos. Caso isso não seja necessário, a gente vai para a próxima etapa desse licenciamento ambiental, que é o parecer técnico do órgão ambiental, no qual ele vai opinar pelo deferimento ou indeferimento do empreendimento. Esse parecer é encaminhado para o Conselho Estadual de Meio Ambiente, no caso dos empreendimentos que correm dentro do âmbito estadual, ou ainda para o Conselho Municipal de Meio Ambiente para aqueles empreendimentos que são analisados pelo âmbito municipal. Uma vez que o Conselho Municipal de Meio Ambiente ou o Conselho Estadual de Meio Ambiente aprovem, eles têm que deferir ou indeferir a licença ambiental. Então, eles deferiram, é fornecida a licença prévia, o empreendedor, então, faz as condicionantes previstas nessa licença prévia, é aprovada a licença de instalação, tanto por meio do parecer técnico do órgão ambiental, quanto desse CONSEMA ou os CONDEMAS, no caso do âmbito municipal, e finalmente se faz a mesma coisa para as licenças de operação. Então, esse é o geral
do licenciamento ambiental, mas nós temos algumas situações específicas, como é o caso do licenciamento simplificado, que é previsto no Decreto 60.329 de 2014, regulamentado pela Deliberação Normativa CONSEMA 2 de 2014. Nesse caso, se estabelece um licenciamento que é muito mais simples e que você consegue fazê-lo no âmbito do seu computador. Então, como é que funciona isso? Para que isso possa ocorrer, a atividade tem que ser considerada de baixo impacto ambiental e está constante no item 2 da Deliberação Normativa CONSEMA 2 de 2014. Quais são os critérios? Ela tem que ter uma área construída igual ou inferior a 2.500 metros quadrados. Para implementação, ela não pode implicar intervenção em área de preservação permanente, não pode realizar supressão de vegetação nativa ou corte de árvores nativas isoladas. Ela tem que ter a sua reserva legal instituída ou cadastro no sistema de cadastro ambiental rural, no caso das instalações em imóveis rurais. Ela não pode ter uma capacidade de armazenamento de gás liquefeito de petróleo GLP superior a 4.000 quilos. Ela não pode estar em área de proteção de mananciais e ainda ela não pode realizar a queima de combustíveis sólidos ou líquidos. Então, se ela se enquadrar nessa categoria, você consegue fazer o licenciamento simplificado por meio do sistema SILES, tá? Que tem vocês podem depois consultar no site da CETESB a página deles, tá? Por fim, pessoal, eu queria comentar com vocês a questão dos tipos de licença ambiental. Então, eu tenho 3 tipos de licença ambiental: a prévia, a de instalação e a de operação. Essa licença prévia é o ato pelo qual o administrador vai aprovar a localização e a concepção do empreendimento. Ou seja, nesse momento se atesta nada mais que a viabilidade ambiental e os requisitos básicos e condicionantes a serem atendidos nos próximos passos, ou seja, na licença de instalação e na licença de operação. Essa licença prévia ela é obtida apenas por meio da análise documental. Nesse momento, eu não posso fazer nada referente à instalação do empreendimento. Eu não posso cortar árvores, eu não posso fazer terraplanagem, eu não posso fazer nada que transfira aquilo que está nos documentos ao mundo real. Isso só vai poder ser feito por meio da licença de instalação, que é o ato pelo qual esse administrador aprova o consentimento para o início da implementação do empreendimento ou atividade de acordo com as especificações constantes nos planos, programas e projetos aprovados. Ou seja, a instalação do meu empreendimento ela está vinculada àquilo que foi aprovado na licença prévia. E caso haja algum tipo de adequação, essa adequação tem que ser comunicada ao órgão ambiental, o qual vai autorizá-la ou não. E por fim, eu tenho a minha licença de operação, que essa sim é o momento onde se concorda com a operação da atividade ou empreendimento. E aí o órgão ambiental, após a verificação do efetivo cumprimento, do que consta nessas licenças anteriores, dá a permissão para o funcionamento dessa atividade. E aí uma dúvida que às vezes os alunos vêm é: não, mas então, a minha atividade eu preciso fazer testes antes dessa licença de operação. Eu posso fazer isso durante a minha licença de instalação? Não, existe uma licença específica para operação no sentido de testes. Então, se você fizer testes sem o consentimento do órgão ambiental, apenas com a sua licença de instalação, você corre o risco de ser multado, tá? E por fim, pessoal, eu queria colocar para vocês uma situação especial, que é o caso do parcelamento de solo residencial urbano. Nesse caso, o rito do licenciamento é um pouco diferente. Por quê? Porque quem vai analisar esse procedimento vai ser um grupo chamado GRAPROAB. O GRAPROAB, ele é um grupo que contém várias instituições, dentre eles a CETESB, o Departamento de Águas e Energia, a SABESP, a Secretaria de Habitação. Então, esse grupo de âmbito estadual, ele foi criado especificamente para tratar de projetos de parcelamento de solo e de núcleos habitacionais urbanos. Então,
Abrem o decreto 52053 de 2007 e vão para o artigo 5º. Lá vocês vão ver que esse artigo 5º institui como de competência do GRAPROAB analisar, no âmbito da instalação desses empreendimentos, os seguintes projetos. Projetos de loteamentos para fins habitacionais, projetos de conjuntos habitacionais com abertura ou prolongamento de vias públicas existentes, projetos de desmembramento para fins habitacionais que resultem em mais de 10 lotes não servidos por rede de água e de coleta de esgotos, guias e sarjetas, energia e iluminação pública, projetos de condomínios residenciais que se enquadrem em uma das seguintes situações: condomínios horizontais e mistos, com mais de 200 unidades ou com área de terreno superior a 50 mil metros quadrados, condomínios verticais com mais de 200 unidades ou com área de terreno superior a 50 mil metros quadrados, que não sejam servidos por redes de água e de coleta de esgoto, guias, sarjetas, energia e iluminação pública, e condomínios horizontais, verticais ou mistos localizados em áreas especialmente protegidas pela legislação ambiental com área de terreno superior ou igual a 10 mil metros quadrados. Nesses casos, quem vai fazer o licenciamento do empreendimento vai ser o GRAPROAB. A manifestação da CETESB no âmbito do GRAPROAB, ela vai equivaler concomitantemente à licença prévia e de instalação. Portanto, quando você conseguir o seu certificado GRAPROAB, você já consegue automaticamente a sua licença prévia de instalação. Como é que funciona isso? A CETESB se manifesta nesse projeto do GRAPROAB e você já ganha as suas 2 licenças e você é obrigado nesse momento a assinar o que a gente chama de Termo de Compromisso de Recuperação Ambiental, o TCRA. Então, é assim que você consegue fazer o licenciamento desses empreendimentos imobiliários. Há algumas situações excepcionais que exigem que você faça a licença prévia na CETESB antes de entrar com o processo no GRAPROAB. Quais são esses casos? Se o meu empreendimento, meu projeto de parcelamento de solo, ele envolve uma área superior a 100 hectares ou uma área superior a 70 hectares para empreendimentos de interesse social, ou ainda, quando eles não forem contíguos à malha urbana, ou áreas superiores a 20 hectares no litoral, eu preciso fazer o licenciamento prévio na CETESB e uma vez que eu consiga essa licença prévia, aí eu junto todos os outros documentos exigidos nesse âmbito de parcelamento do solo e entrego essa documentação no GRAPROAB, tá? Mas se não, se o empreendimento não se enquadra nessas características, vocês vão entrar com toda a documentação direto no GRAPROAB e vão ganhar uma licença prévia de instalação juntos. Então, pessoal, era isso que eu queria colocar para vocês de licenciamento ambiental, para que vocês possam ter essa videoaula, consultem a legislação, observem bem e qualquer dúvida vocês podem enviar por mim por meio da plataforma Moodle. Então, vamos aproveitar os nossos recursos tecnológicos. Até a próxima!